tema é poder constituinte em geral. Estou aqui salvando uns arquivos do pendrive para o computador. Sobre o poder constituinte. Trata-se de uma forma inicial em que se estabelecerá através de uma Assembleia Constituinte, ou que pode ser soberana ou não, e isso vai depender de exigir ou não a ratificação pela população local, ou pode também ser feito por qualquer outro meio formal que não a Assembleia Constituinte, ou outorgada. Existem constituições outorgadas, e inclusive algumas nossas aqui no Brasil foram, e portanto, ausente de legitimidade democrática. Quando do poder constituinte, a doutrina costuma dividir em poder constituinte originário, poder constituinte derivado, poder constituinte decorrente. Geralmente o poder constituinte decorrente ele está ali inserido dentro do contexto do poder constituinte derivado. E existem alguns autores, como Luiz Guilherme Marinoni, ou melhor dizendo, no livro dele foi escolhido, foi o autor Ingo Wolfgang Sarley que trabalhou nessa parte. Foi um livro realizado em conjunto, e Wolfgang ele diz o seguinte, que o poder constituinte derivado, essa nomenclatura por derivação, ela não serve aos propósitos que o Instituto sugere, ou seja, um poder constituinte que é derivado ou decorrente de outro não poderia ser, na visão do autor, um poder constituinte. E, portanto, ele sugere a nomenclatura poder constituinte originário, poder constituinte dos estados e poder de reforma, que se aplica tanto às emendas constitucionais quanto à revisão constitucional. Vamos utilizar essa nomenclatura aqui para facilitar. Então, o poder constituinte originário é aquele que origina a ordem constitucional de um determinado estado. Portanto, quando se está diante de uma nova Constituição, da feitura de uma nova Constituição, que dali em diante regerá as relações futuras e servirá de parâmetro de constitucionalidade para os intérpretes da lei, principalmente ao STF, que realiza esse controle abstrato, inicia-se então essa ordem nova constitucional, que não resta vinculada à ordem anterior. A Constituição anterior é assim extirpada do sistema, não prevalecendo nem mesmo para questões de consulta legislativa. Então, todas as normas da Constituição revogada são retiradas do sistema por esse meio, isto é, pela revogação. Não prevalece uma corrente doutrinária que defende que essas normas da Constituição revogada pela posterior prevaleceriam no ordenamento jurídico com status de legislação ordinária. Daí o fenômeno denominado de desconstitucionalização. Não é aceito no Brasil, apesar de que existe a recepção das leis anteriores à nova Constituição, que continuarão em vigor, até mesmo para evitar uma carga de trabalho excessiva aos parlamentares e até mesmo impossível de restabelecer ou refazer todas as leis anteriores à Constituição. Isso é algo absolutamente inviável. Portanto, temos esse poder constituinte originário, que dá origem à legislação maior de um determinado Estado soberano. É a lei que está acima de todas as outras leis e cujas todas as demais leis deverão obedecer. Caso contrário, padecerão de vício de inconstitucionalidade, gerando, portanto, lugar
aos institutos constitucionais, aos instrumentos constitucionais que servirão de controle de constitucionalidade, um elemento estabilizador, como diz José Afonso da Silva, da ordem constitucional. Aí estão as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias, as ADPFs, etc. Já o poder derivado dos... deixa eu refazer porque eu disse que utilizaria outra nomenclatura, mas é válido a título de comparação. O poder derivado ou o poder constituinte estadual pode ser dividido em poder decorrente inicial e poder decorrente de reformas. O poder decorrente inicial, que é o poder constituinte dos estados, é aquele que cria a Constituição do Estado. E tal como o poder reformador, ou poder de reforma, que estabelece emendas e reformas ao texto da Constituição, assim o poder decorrente de reforma dos estados alterará o texto da Constituição dos estados. Então temos até o momento o poder constituinte originário, o poder constituinte dos estados ou o poder decorrente, que cria a nova Constituição, e o poder de reforma. O poder de reforma ele pode atribuir emendas à Constituição estadual e daí derivando todos os espectros espectros formais que estão aptos a alterar o texto da Constituição, tais como quórum, tais como a iniciativa, etc. E o poder revisor, que já está exaurido no sistema constitucional brasileiro, desligando aqui o computador, exaurido no sistema constitucional brasileiro e que se realizou, salvo engano, em 1995, com revisões. O poder de revisão, para ficar mais claro, ele se dá de uma forma mais elástica do que o poder de reforma. O poder de reforma ele exige a deliberação de cada casa do Congresso Nacional por 3/5 dos votos dos seus membros em 2 turnos de votação. Então, é um processo bastante rigoroso. E o poder de revisão, não, as emendas de revisão foram realizadas de uma vez só e se deram 5 anos após a promulgação da Constituição. Salvo engano, em 5 anos, é assim que consta do ADCT, só que se ele foi realizado em 95, se passaram mais de 5 anos, então pode ser que no ADCT esteja assim, a partir de 5 anos da promulgação da Constituição. Ou pode também não ter sido realizado em 95. Não é? De toda forma, uma possibilidade de revisão do texto da Constituição de maneira mais elastecida, mais elástica, menos formal do que a emenda constitucional. E daí derivam dessa noção geral de poder constituinte, deriva as mais diversas minúcias dos assuntos, né? Por exemplo, a constitucionalidade superveniente, a possibilidade ou não de controle de constitucionalidade das emendas constitucionais, ou também se seria possível ou não o controle de constitucionalidade das normas originárias da Constituição. Tem um livro de Otto Bischoff chamada, parece que Normas Constitucionais Inconstitucionais. É um livro relativamente curto, mas bastante conhecido no meio jurídico. E entre outras vicissitudes do Constituinte. Sem se falar ainda da riquíssima história das constituições iniciadas ali, a Constituição como conhecemos hoje pelos Estados Unidos, salvo engano em 1787, salvo engano isso, e as constituições seguintes, a francesa, a italiana, a alemã, e enfim, existem muitos detalhes que podem ser tratados cada um desses detalhes, eles são tão ricos que podem ser tratados em vídeos separados. E talvez eu venha a fazer isso aqui, mas como um panorama do assunto poder constituinte,
Vou finalizar em 10 minutos.